チャルロス。白星はわしのものだい。たまらんえ。どなたかお願いです。お願いです。どなたか。すまん、目を離した白星。お兄様たち。この神社はわしのペットとしてもらってやるえ。よくも妹を。はっ、おのれ、天竜人。許さないぜ。やるなえ。無敵ドリークバ。レベッカ、またあいつですよ。ティラ欲しい。レベッカ様、今助けるからね。ほんと腹立つ。許せない。やいミョスガルド、今度はやっちまっていいんだよ。構わん、責任は全て私が取る。クロバー、ヨスガルドを殺せ。この場合はよくもわしを殴ったんだ。発祥権奥義ケレア。コンタクトコンバット。レオ様、スー様。シップハンマー。切りくげや。チャルロス。死んだぞ、これは殺人事件だ。Ver Tenryubito apanhando é simplesmente sensacional, principalmente quando esse Tenryubito é São Carlos. Eu tenho certeza que vocês acharam essa cena simplesmente magnífica. Porém, a pergunta que não quer calar é: Imu-sama, é pedido ou pedido, pedido? É pedido, pedido, pedido. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E esse episódio tá cheio de mistérios adicionados e com certeza eu vou tentar desvendar todos eles aqui junto com vocês. Mas antes, já aproveita para deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso nos ajuda bastante e faz com que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas. Dito isso, galera, agora vem com o pai e bora para o vídeo. O título do episódio 1118 de One Piece é Terra Sagrada em Tumulto. Sai e Léo desferem todo o seu poder. O episódio começa de onde o último parou, dando continuidade aos acontecimentos do Reverie. Vemos que Sabo derrota vários guardas dentro do castelo Pangeia e assim ele consegue pegar as chaves para abrir as coleiras dos escravos. Nesse momento em seu caminho aparece a supernova Jerry Bonnie e com isso Sabo fica muito surpreso. Ela diz que já que ele a conhece, então isso facilita as coisas. Além do mais, eles têm o mesmo objetivo em comum e por isso os dois deveriam trabalhar juntos a partir de agora. Sabo aceita e eles começam a correr para fugir dos guardas que estão no castelo Pangeia. Enquanto isso, Sabo revela que soube que Bartolomeu Kuma tinha uma filha. Bonnie conta a Sabo que ela está de olho nas façanhas do exército revolucionário. Então, ela sabe que eles são confiáveis para cuidar de seu pai. E olha só que legal, ver Bonnie demonstrando total confiança nos revolucionários foi algo um tanto inusitado. Afinal de contas, ela não é de estar demonstrando confiar em ninguém. Porém, um detalhe que eu achei muito interessante fica relacionado a Sabo. Afinal de contas, ele não era só um amigo de Kuma, mas Bartolomeu Kuma também foi o seu mentor. Então ver essa interação de Bonnie junto com o Sabo agora acabou sendo bastante legal. Voltando para o episódio, diante de Sabo e Bonnie aparece um corvo feito de fuligem criado pelos poderes de Cara Azul. Com isso, Sabo acaba entregando para o corvo as chaves das coleiras dos escravos. Além disso, Sabo diz para avisar a Morley que ele deve levar Kuma e todos os outros escravos para o quartel-general o mais rápido possível. Assim que Cara Azul aceita as chaves, ele fala a Sabo para ter cuidado. E aqui temos algo muito legal, galera. Reparem que, mais uma vez, Cara Azul conseguiu usar os poderes de sua Akuma no Mi para criar um corvo de fuligem. E esse corvo tem até mesmo a capacidade de se comunicar. Além disso, eu notei que Cara Azul está distante de Sabo nesse momento. Então significa que o corvo não só tem a capacidade de se comunicar, como também de enxergar. Pelo visto, Cara Azul demonstrou seu personagem com maior poder ou maior habilidade
com uma Akuma no Mi do tipo Logia. Pelo menos eu não vi nenhum outro demonstrando essa capacidade, essa habilidade que ele teve. Voltando para o episódio, Sabo então pergunta a Bonnie o que ela fará a seguir. E ela diz que viajará para a ilha de Egghead, a fim de saber se o Dr. Vegapunk pode desfazer suas alterações na mente de Kuma. Antes que ela possa dizer a Sabo o que fará se Vegapunk não conseguir, Sabo percebe que alguns guardas estão se aproximando, e assim ele carrega Bonnie em seus braços e salta para um pilar que fica próximo ao teto para que os dois possam se esconder. Os guardas comentam que estão com poucos funcionários, e um deles fala que é porque alguns dos outros guardas viram a sala lendária, o que chama a atenção de Sabo. A cena em seguida muda e já vemos Sabo e Bonnie do lado de fora do castelo Pangeia. Ele informa que Egghead fica na direção oposta da base dos revolucionários. Eles então se despedem e Sabo deseja boa sorte a Bonnie, e ela diz a ele para cuidar de seu pai por ela. E eu fico reparando que nessas cenas, Bonnie, ela consegue passar aquele ar de mulher madura e responsável, e muitas vezes com isso até esquecemos de que ela pode ser uma criança. Afinal de contas, ela tem os poderes de sua Akuma no Mi que fazem com que ela possa mudar a sua idade. Muitas vezes a gente já viu ela com uma forma mais velha e também com uma forma mais nova. Além disso, no começo do arco de Egghead, ela apareceu no meio do mar. E com isso, ela não poderia estar usando os seus poderes. E já que ela estava em sua forma criança, fica muito claro de que Bonnie realmente é uma criança. Porém, nessas cenas, às vezes a gente até mesmo esquece desse detalhe. Outra coisa legal é que aí ficou claro o motivo de Sabo ter voltado para o castelo Pangeia. Afinal de contas, ele ficou curioso a respeito daquela câmara perdida. Ou seja, provavelmente, nesse retorno, ele vai acabar se deparando com o corpo do Rei Cobra morto. Por isso, ele apareceu no jornal de pé diante do corpo do Rei Cobra. A cena muda e vemos o Rei Cobra entrando na sala do trono vazio para ter a sua audiência com os Gorosei. Os 5 anciões perguntam ao Rei Cobra sobre o que ele quer falar com eles. Cobra diz a eles que sabe que o governo mundial foi fundado há 800 anos atrás, quando 20 monarcas se reuniram junto com suas famílias para viver em Mary Joyce. Eles se tornaram os Tenryubitos e até hoje governam o mundo. A princípio, os 20 monarcas se trataram igualmente e instalaram um trono vazio para garantir que nenhum ditador tentasse se erguer diante deles. Assim, eles colocaram suas armas diante do trono para simbolizar o voto de nunca se sentar nele. Posteriormente, novas famílias reais foram escolhidas a dedo para governar as nações que os fundadores não podiam mais comandar. E para garantir uma transição suave, todas as referências aos monarcas anteriores foram removidas de seus países de origem. Cobra diz que a única exceção foi a monarca do seu próprio reino, a rainha Nefertari Lili, que optou por continuar governando seu povo em Alabasta. Por isso, existem apenas 19 armas aos pés do trono vazio. Os Gorosei confirmam sua história e perguntam qual é o propósito dele com isso. E Cobra retoma que através de todos os relatos dos quais ele conseguiu juntar, que narram o período após o século perdido, o nome de Lili não é mencionado nenhuma vez. Para Cobra, ele acredita que a rainha Lili nunca voltou para casa, e o novo governante do país acabou sendo seu irmão mais novo. Para isso, ele pergunta se eles sabem o que exatamente aconteceu com ela. Sanjay Garcia Saturni diz que, como foi há muito tempo, os detalhes do que exatamente aconteceu com ela estão perdidos nos anais da história. Cobra então pergunta aos 5 anciões o que o nome secreto desse significa. Quando um dos Gorosei questiona o porquê da pergunta, Cobra revela que uma pequena carta de Lili foi passada de geração em geração da família Nefertari. Pera aí. Aqui temos algumas informações muito importantes que a gente não pode deixar passar. Com relação à rainha Lili, a gente sabe que ela não voltou para o reino de Alabasta. Mas então, o que aconteceu com ela? Até então a gente soube também que existiu
20 reinos que se aliaram para criar esse novo governo mundial que são os Tenryubitos. E ao lado daquele trono vazio deveriam ter 20 armas ou 20 espadas, digamos assim. Porém, a gente vê apenas 19. A espada, que era para ser da rainha Lili, não está por lá. E essa espada pode ser aquela que se encontra dentro do jardim de Musama. E com isso, podemos imaginar que ou Imusama é a rainha Lili, ou então que ele fez alguma coisa com ela. Outra teoria interessante é que ela foi condenada à morte lá em Skypiea, mas essa teoria foi criada justamente por causa da cena em que Sanji encontra um quadro em um navio no fundo do mar e nele podemos ver uma mulher que provavelmente estaria naquele navio. Mas ao que tudo indica, todos os acontecimentos relacionados a esse navio aconteceram há 200 anos atrás. Então seria muito difícil que essa mulher do quadro fosse a rainha Lili. Afinal de contas, o relato do seu nome foi de 800 anos atrás. Entretanto, eu não me surpreenderia se Oda arranjasse alguma maneira de criar uma ligação entre essa mulher que apareceu no quadro com a rainha Lili. Outra teoria legal é que Nefertari Lili na verdade é Zunisha. E por causa de algum pecado que ela cometeu, ela acabou se transformando naquele elefante gigante. Porém, essa teoria é um pouco difícil de acontecer, porque Eiichiro Oda já se pronunciou dizendo que Zunisha é uma espécie de uma raça especial que existe no mundo de One Piece. Eu, particularmente, gosto muito da ideia de que Nefertari Lili é Zunisha, mas vamos esperar para ver o que é que Oda vai trazer por aí. Do lado de fora, no pátio público, São Charles avança sobre Shirahoshi, fazendo com que Kuma a amarre com correntes. Charles começa a dançar sobre sua conquista e se entusiasma com a ideia de montá-la em todos os lugares e machucá-la se ela o desafiar. Ela começa a implorar para que alguém a salve, mas os espectadores estão com muito medo de interferir e todos fogem, fingindo que não viram nada. Fukaboshi vê o que está acontecendo e corre para salvar a sua irmã, pedindo desculpas a ela por não ter ficado de olho nela o tempo todo, o que permitiu que Charles a capturasse. Seus irmãos Ryuboshi e Mamboshi se juntam a eles, mas São Charles simplesmente diz a Kuma para explodi-los, enquanto proclama que pode comprar o silêncio de todos com dinheiro, já que ele considera as raças dos homens-peixes e dos tritãos como apenas peixes. Rebeca e Léo veem Shirahoshi sendo agredida e Sai pergunta a São Mijosgard se ele pode bater em Charles dessa vez, ao que Mijosgard diz que pode e que ele assumirá a responsabilidade por isso. Fukaboshi volta a tentar atacar São Charles, mas Mijosgard pede para ele se conter, já que ele tem sangue real, diferente de Léo e Sai, já que os dois também são piratas, e por isso ele acha que é mais fácil para os dois escaparem, já que eles não estão ligados a nenhum país. Quando Charles vê Mijosgard, ele ordena Kuma atacá-lo também, já que anteriormente Mijosgard tinha te dado uma paulada na cabeça. E quando Kuma se prepara para atacar, Léo e Sai conseguem interferir e atacam simultaneamente com um golpe lindo, aparentemente imbuído de haki. Os dois praticamente esmagam São Charles no chão. Todas as pessoas próximas começam a entrar em pânico com a possibilidade de Charles estar morto. Enquanto isso, Kuma se prepara para atacar novamente, mas Morley sai de dentro do chão e subjuga Kuma, implorando para que eles voltem para casa juntos. Vemos que Karazu chega com as chaves das coleiras dos escravos e Morley diz que todos devem descer agora. Assim, ele volta para debaixo da terra, só que dessa vez levando Kuma junto com ele. E essa cena foi simplesmente magnífica. Além disso, a gente consegue ver tanto no anime quanto no mangá raios saindo do ataque de Léo e de Sai. Ou seja, eles usaram haki. Agora, qual foi o haki? Do rei ou do armamento? Eu fiquei com essa dúvida. Porém, a minha dúvida maior é como o miserável do São Charles conseguiu ficar vivo depois de um ataque desse. Na verdade, já era para ele ter morrido no golpe que Luffy deu nele lá em Sabaldi. Porém, esse lazarento, que é fraco, continua vivo mesmo tomando umas pancadas que podem destruir até montanhas. Eu não sei
como ele consegue resistir. Ele ficou amassadinho ali no chão. Essa cena foi muito linda, tanto no mangá quanto no anime. Ficou incrível. De por mim, ele nem voltava ao normal. Ele continuava amassado desse jeito. Porém, o interessante é que a gente está vendo agora uma treta entre Tenryubitos e Dragon. Tinha falado no capítulo passado que estava esperando os Cavaleiros Sagrados entrar em ação. E a Kainu já tinha falado alguns capítulos atrás que os Cavaleiros Sagrados só entram em ação para intervir em questões que envolvem um Tenryubito com o outro. Ou seja, quando rola uma treta entre os Tenryubitos. Então, provavelmente, daqui para frente a gente vai começar a ver os Cavaleiros Sagrados entrando em ação. Agora, com relação a Morley, eu queria trazer só uma curiosidadezinha. Afinal de contas, às vezes a gente acaba esquecendo que ele comeu a Oshi Oshi no Mi, que é uma espécie de paramécia que faz com que ele consiga afastar as substâncias. Isso explica por que ele consegue ir para o subsolo com tanta facilidade. A cena muda e volta para dentro da sala do trono vazio. Nesse momento, Imu-sama aparece diante dos 5 anciões e eles ficam surpresos, pois o Rei Cobra ainda estava presente. Imu então vai até diante do trono vazio e se senta. Em seguida, ele deixa o Rei Cobra horrorizado quando o próprio Imu-sama menciona o nome de Lili. Mas e aí, o que é que vocês acharam da voz de Imu-sama? Eu fiz uma breve pesquisa aqui e acabei descobrindo que quem dublou Imu foi Takehito Koyasu. E o interessante é que ele também faz a voz de Aokiji no anime. Ou seja, eu acredito que essa voz de Imu aí foi feita mais num improviso, já que ainda assim eles colocaram uns efeitos para ficar um pouco emblemático. Eu espero que a Toei troque de dublador caso Oda revele mais pra frente que Imu-sama na verdade é uma mulher. Porém, enquanto esse dia não chega, a gente pode teorizar. E pode ser que Imu-sama não seja homem e nem mulher. Afinal de contas, Imu-sama pode ser uma entidade. Assim como a gente sabe que Nika, o deus do sol, também é uma entidade. Afinal de contas, é um deus, né? Então, eu vou muito para essa linha de raciocínio. De que ou Imu-sama é uma entidade, ou então é um dos reis dos reinos antigos que fez um pacto com uma entidade maligna. Vamos esperar para ver o que vem por aí. Outra coisa legal de se lembrar é que já vimos Imu-sama dentro do seu jardim rodeado de flores de lírio, o que faz uma boa referência ao nome Lili, já que em inglês significa lírio. Além disso, também já vimos o próprio Imu-sama cortando os cartazes de Luffy, Barba Negra e Shirahoshi, e em sua mão estava o cartaz de Vivi intacto. Ah, mas isso quer dizer que a rainha Lili então é Imu-sama? Eu acho meio difícil essa possibilidade, principalmente porque Lili enviou uma carta falando a respeito dos D para o reino de Alabasta. Então, se Lili fosse Imu-sama, provavelmente ela não faria isso. Outra coisa interessante de se notar também é com relação a Amazon Lily. Será que tem alguma referência? A galera tem umas ideias aí de que Imu-sama sofreu por amor com Nefertari Lily, que ela na verdade ficou com Joy Boy e aí ele criou uma guerra por causa disso. Eu não vejo muito por esse lado, porém a ideia das Amazonas ter sido criada por causa de Nefertari Lily seria muito interessante. Quem sabe ela não voltou para o reino de Alabasta, ela acabou sendo perseguida e a partir daí, poxa, já que eu não posso voltar para o reino de Alabasta, afinal de contas, Imu-sama, o governo mundial, o novo governo naquela época, está atrás de mim, então vou para uma nova ilha, onde ela estabeleceu que por lá só poderia ter mulheres e homens não seriam permitidos. Com isso, ela sendo a primeira rainha, a primeira amazona, a ilha acabou recebendo o nome de Amazon Lily. De todo modo, galera, esse episódio foi recheado de cenas interessantes e de mistérios, principalmente porque tem um determinado momento ali onde a gente vê até mesmo os Gorosei com medo de Imu-sama, o que pode indicar que ele realmente é uma entidade ou alguém que fez um pacto com uma entidade e por isso ele tem um poder supremo, ele é muito mais poderoso. Então isso explica porque os Gorosei ficaram com medo deles. Porém, ainda é muita coisa mesmo. Eu vou tentar ir debatendo com vocês aqui nos comentários. Eu sei que eu estou devendo. Esses dias eu não estou comentando muito aqui no próprio canal, porque
E a casa está com reforma, gravação, como vocês verem aí, edição, meu filho para criar. Mas eu prometo que eu vou voltar a comentar com vocês e debater um pouco mais. Dito isso, como vocês já sabem, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.